Muito bem, você terminou de responder a questão que nós apresentamos ali no item 1 e agora vamos para o item 2. O item 2, ele fala sobre o belo e o feio, uma questão de gosto. As autoras, elas propõem alguns questionamentos introdutórios. Por exemplo, o que é a beleza? Será possível defini-la objetivamente? Ou será uma noção eminentemente subjetiva, isto é, que depende de cada um? Então, nós vamos ter aqui o embate entre duas perspectivas. De um lado, a objetividade, ou seja, é possível objetivamente definirmos o belo? Do outro, a subjetividade. A beleza é uma questão de opinião pessoal de cada um? Então, dado isto, nós partimos para analisar o nosso primeiro filósofo, que seria Platão, para entender o que Platão propõe em termos de beleza. Será que Platão está compreendendo a beleza de forma subjetiva ou não? No texto de vocês diz que de Platão até o classicismo, os filósofos tentaram fundamentar a objetividade da beleza. Então, para Platão, entender um pouquinho do Platão aqui, nós precisamos retornar à ideia que aparece no livro de vocês, lá nos primeiros capítulos, sobre a alegoria da caverna. Lembram da alegoria da caverna proposta por Platão? Onde Platão faz uma divisão entre mundo das ideias e mundo sensível. O mundo das ideias, ele seria perfeito. E o mundo das aparências, o mundo sensível, seria o mundo imperfeito. Ele faz essa analogia ali na caverna, onde os indivíduos estão aprisionados dentro de uma caverna, eles olham para o fundo da caverna e tudo que eles veem são sombras. E eles imaginam que estas sombras são a verdade. Até o momento em que um deles se solta e ele, com bastante esforço, sai para o exterior da caverna e ele começa a olhar os objetos por si mesmo, vendo suas cores, suas formas, e percebendo então que ele estava enganado no interior da caverna. Então, trazendo este relato apenas para nós compreendermos que Platão ele distingue dois níveis de pensamento: o nível inteligível e o nível sensível. Para ele, o nível sensível não serve, ele é um mundo das aparências, ele conduz ao erro. Então, em termos de beleza, quando ele vai analisar o que é o belo, ele também propõe que a beleza ela não estaria aqui no nível do plano sensível, mas sim no mundo das ideias. Para ele, o mundo das ideias é onde estaria então o belo universal, o belo em si. Para entender isso, é bem importante nós sabermos que o mundo das ideias, na perspectiva platônica, é um mundo objetivo, é um mundo onde impera a objetividade, a universalidade. Lá estaria a beleza materializada. E, olhando para o mundo sensível, para os objetos que se apresentam, sejam eles obra de arte, sejam eles a própria natureza, eles serão belos na medida em que eles refletem com mais exatidão a beleza objetiva que existe no mundo das ideias. Se nós partirmos para essa compreensão platônica, nós perceberemos que, seguindo este raciocínio de Platão, olhar para uma obra de arte seria se afastar da beleza,
se você simplesmente se atesse aos aspectos percebidos pelos seus sentidos, seja ele da visão, do tato, do paladar, do olfato. Isso faria com que você se afastasse, porque o belo em si, você captaria ele a partir da racionalidade, a partir da razão. Porque só essa é que nos dá a possibilidade de alcançarmos esta objetividade, essa universalidade do belo. Então essa seria basicamente a compreensão do Platão a respeito desse questionamento que abrimos aqui, o segundo tópico: objetividade ou subjetividade do belo? A objetividade seria o posicionamento de Platão. O classicismo, ele vai ainda mais longe do que o pensamento platônico. Por que isso? Porque ele deduz regras para o fazer artístico com base no belo ideal. Esse belo ideal, ele é fundamentado na estética normativa. É o belo que passa a ter qualidade, que o torna mais ou menos agradável, independentemente do sujeito que percebe. Essa seria a compreensão, então, do classicismo, que deduz um belo ideal. Esse belo ideal, ele seria de acordo com regras. Estando seguindo as regras, está belo. E assim, todos os indivíduos, independentemente, chegariam à mesma conclusão sobre se algo é belo ou não, atingindo assim a objetividade do belo. Se nós olharmos no século XVII, XVIII, do outro lado da polêmica agora, os filósofos empiristas Locke e Hume, relativizam a beleza. Eles vão relativizar. Para eles, o que é belo é relativo, uma vez que ela não é uma qualidade das coisas. Então, se no de cima, na perspectiva tanto de Platão quanto do classicismo, o belo depende do julgamento do indivíduo, na perspectiva do empirismo, de Locke e Hume, o belo, ele é um julgamento que vai depender de outros elementos. Por isso, o julgamento de beleza, ele depende tão somente da presença ou ausência do prazer, do sentimento em nossas mentes. Não seria mais um julgamento racional, mas teria a ver com sentimento. O belo, na perspectiva do empirismo, ele não depende da qualidade das coisas. O gosto, ele é uma opinião pessoal. Portanto, é o quê? Subjetivo. Diferentemente do classicismo e do próprio Platão, que entende o gosto como sendo objetivo. Ou seja, todas as pessoas chegariam ao mesmo julgamento estético. No século seguinte, nós temos Kant, que na tentativa então de superar esse dualismo que seria a objetividade e a subjetividade do belo, né? O Kant, ele vai tentar superar isso. Para superar isso, ele vai analisar o julgamento estético ou de beleza, e não sobre a experiência estética. Ele afirma que o belo é aquilo que agrada universalmente. Ainda que não se possa justificá-lo intelectualmente. Para ele, o objeto belo é uma ocasião de prazer cuja causa reside no sujeito.
E o princípio do juízo estético, portanto, é o sentimento do sujeito e não o conceito do belo. Entretanto, esse sentimento ele é despertado pela presença do objeto. Embora seja um sentimento, portanto, subjetivo, individual, na perspectiva do Kant, a condição subjetiva da faculdade de julgar são as mesmas para todos os seres humanos. Portanto, o julgamento deveria também ser universal. Assim, Kant tenta equilibrar os dois posicionamentos, objetivo e subjetivo. Outro filósofo que aparece é o Hegel, que introduz o conceito de história. Para ele, o belo ele vai depender do momento histórico em que estiver vivendo, porque o belo, na concepção de Hegel, será uma construção cultural. Os indivíduos dentro de uma cultura vão construir um conceito de belo e vão vivenciar esse conceito. Por exemplo, na perspectiva de Hegel, é natural que uma tribo africana de repente considere que colocar argolas no pescoço para alongar o pescoço construa a beleza feminina. Enquanto que na China, ou no Japão, não tem certo, no Oriente, as mulheres querem ter o pé, eu acho que é no Japão, o menor possível. E aí, às vezes, ficam até deformadas para que esse pé se torne o menor possível. Porque acreditava-se que isso tornaria a mulher mais bela. Então, Hegel, para ele, o belo depende da construção cultural do povo. Hoje, nos nossos dias, em uma perspectiva da fenomenologia, consideramos o belo como uma qualidade de certos objetos singulares, que nos são dados à percepção. Beleza é também a imanência total de um sentimento ao sensível. O objeto é belo porque realiza a sua finalidade. É autêntico, verdadeiro, verdadeiramente segundo o seu modo de ser. Isto é, por ser um objeto singular, sensível, carrega um significado que só pode ser percebido na experiência estética. Não existe mais a ideia de um único valor estético que seja a base para julgamento de todas as obras. Cada objeto singular estabelece seu próprio tipo de beleza, que é na contemporaneidade. Essa ideia de que cada objeto tem seu próprio tipo de beleza e que pode ser compreendido. Então, ao longo da história da filosofia, esse embate, nós pegamos aqui alguns dos filósofos, mas não poderíamos pegar outros, né? Trabalharam essa ideia de que o belo é objetivo, universal, percebido por todos os indivíduos, ou o belo é subjetivo, depende da compreensão de cada um. Ok? Muito bem, terminado aqui essa primeira parte do tópico 2, quero convidar vocês agora para retornarmos lá no nosso livro didático, e daí nós vamos fazer, com o apoio do nosso livro didático, as atividades que estaremos propondo aqui do item 2. Essas atividades do item 2 serão aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 questões que vocês farão no caderno. Explique o conceito de belo proposto por Platão. Depois, número 2, explique a compreensão do conceito de beleza dos filósofos empiristas Locke e Hume. 3. Em relação à objetividade ou subjetividade do belo, explique o entendimento de Kant.
E o 4. Em que o entendimento de Hegel sobre o conceito de belo se diferencia dos demais filósofos? Explique, então. O 5. Como a fenomenologia analisa o valor estético e o conceito de belo? Nós vamos ficar até aqui, com essas 5 questõezinhas, para vocês fazerem agora no seu caderno, ok? Na próxima aula nós retornamos, agora analisando daí a questão do feio, tá? Para hoje seria o que nós teríamos. Então, bons estudos para vocês, aproveitem aí o seu horário de estudo, realizem as atividades que estão sendo propostas no seu caderno. Depois nós marcaremos uma avaliação objetiva que serão disponibilizadas para vocês aí no Classroom. Bons estudos!